para que servem os cartórios? Aposto que você já deve ter deixado um bom dinheiro no cartório para fazer um serviço que aparentemente era simples de resolver, não é mesmo? Você já parou para pensar em quanto dinheiro os cartórios ganham todos os dias? Mas para onde está indo esse dinheiro? O que está por trás da máfia dos cartórios no Brasil? É hoje que vamos entender o que vem acontecendo bem debaixo dos nossos narizes. Já se inscreva aqui no canal se não for inscrito, claro, porque o De Pai para Filho vai te ajudar a dar a melhor herança para suas crianças, ou seja, conteúdo puro sobre finanças e empreendedorismo para pais ou futuros pais nota 10. Se você já precisou ir ao cartório para fazer qualquer serviço, como reconhecer firma de uma assinatura, receber uma segunda via, registrar um filho ou qualquer outra coisa, sabe que vai precisar preparar o bolso. E não só isso, vai precisar de muita paciência, porque ninguém merece depender de alguma coisa do cartório. Sabemos que a probabilidade de você passar raiva é bem alta. Pega uma caneta e um papel e faça aí um atestado de morte. É o seguinte, eu sou tabelião. Eu não posso fazer esse atestado. Morreu de quê? Bote aí. Caganeira. Eu me lembro uma vez, um amigo me contando que um dia ele precisou de um serviço relativamente simples do cartório e a atendente com cara de poucos amigos disse pra ele: vai lá embaixo e veja se fulano não faz esse favor pra você. Ele contou que olhou pra ela, pensou e disse: isso quer dizer que ele não vai me cobrar por esse serviço? Não, mas é claro que ele vai. Peraí, então, na verdade, não é um favor, e sim ele tá fazendo o trabalho dele, ou eu tô errado? Enfim, não é novidade nenhuma o que estou falando. Inclusive, coloque aqui nos comentários se você já passou raiva no cartório. Quando eu passo raiva com alguma coisa, o primeiro pensamento que vem na minha mente é: por que eu estou passando por isso? Ou por que eu sou obrigado a passar por isso? Mas, como eu odeio criticar alguma coisa em que eu não tenha pelo menos um conhecimento básico sobre o assunto, e claro, para eu não ser injusto, vamos começar a entender o porquê de existir os cartórios. Calma, que você já vai entender o porquê da máfia deles, ok? E já vai deixando aquele like que esse vídeo tá sensacional. Mas vamos começar com o seu significado. Cartório significa uma repartição privada ou pública que é responsável pelos registros públicos. A palavra cartório vem do latim carta aureus, que significa aquele que lida com papéis. Ou seja, na prática, como diz o advogado Marcelo Braga, todos os principais eventos da vida precisam ser registrados. Juridicamente, quem não tem certidão de nascimento não existe. Podemos até dar uma romantizada citando Marcelo Guimarães Rodrigues. Quando se nasce, registra-se em cartório. O último suspiro também é perpetuado nos livros de registros do cartório. Entre eles, a autenticação do diploma para a matrícula da faculdade, o contrato de financiamento do primeiro carro, o casamento, a compra da casa própria, o registro de nascimento dos filhos, a abertura de uma empresa, seja ela civil ou comercial, o registro dos direitos decorrentes da produção literária, artística e científica, a casa nova, a constituição da hipoteca, a separação, o divórcio, o testamento para evitar a briga dos herdeiros e até mesmo o inventário. Só por isso já podemos ver quanto nós gastamos com cartórios, não é mesmo? E o quanto ainda vamos gastar. Mas será que em pleno século XXI ainda é necessário existir os cartórios? Só para você entender, aqui no Brasil ele surgiu após a chegada dos portugueses, mas no mundo, os primeiros registros que são ligados às origens dos notários, os responsáveis pelos cartórios, foi no ano de 2860 a.C., no antigo Império Egípcio, com um profissional chamado escriba, o antecessor dos notários. E por incrível que pareça, muitas coisas não mudaram de lá para cá. Até pouco tempo atrás, os cartórios eram passados de pai para filho, estragando totalmente a reputação do meu canal. É brincadeira. Mas ao meu ver, o problema não está no fato de existir os cartórios, e sim a burocracia e o dinheiro que gira em torno deles. Porque se fosse um serviço onde funcionasse muito bem e com um valor justo, talvez nem estaria fazendo esse vídeo. Mas só para ilustrar o que estou dizendo, eu estava lendo alguns relatos aqui na internet de pessoas que sofreram com a burocracia dos cartórios e você realmente fica revoltado. Pessoas que, além de sofrer com a morte de um familiar, sofrem com a burocracia para provar a morte dele. E o que é pior, por exemplo, uma certidão de óbito tem que ser renovada, o que é ridículo. É como se você tivesse que provar que a pessoa não ressuscitou. Loucura isso, não é mesmo? Confesso que existem coisas que saem do meu compreendimento. Então, se você tiver uma explicação para isso, escreva aqui nos comentários para que eu possa entender.
Outra coisa que nos deixa revoltados é quando precisamos pagar por uma xerox e um carimbo. Sem falar quando vamos comprar o imóvel. Nossa, aí é de matar. Nossa! Enfim, desculpa o modo de falar, mas dá muita raiva. Já parou para pensar no quanto os cartórios arrecadam? Dados do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, de 2004, revelaram que, em apenas um semestre, 13.233 cartórios brasileiros arrecadaram 6 bilhões de reais. O levantamento exclui 570 cartórios que não informaram seus rendimentos ao CNJ. Em média, no período informado, os cofres de cada estabelecimento engordaram 444 mil reais. O cartório mais rentável do país, até então, era o 9º Ofício de Registros de Imóveis do Rio. Em 6 meses, ele recebeu 48,5 milhões de reais. Em segundo lugar estava o 11º Ofício de Registro de Imóveis de São Paulo, com 44,1 milhões de reais. Em apenas um semestre. O terceiro colocado é o Serviço Registral de Imóveis e Títulos de Primavera do Leste, em Mato Grosso. O rendimento em 6 meses foi de 33 milhões de reais. Mas isso foi há alguns anos atrás, quando as coisas ainda eram baratas e quando não precisávamos tanto desses serviços. Imagine agora a proporção que esses ganhos tomaram. De acordo com alguns dados, mesmo durante a pandemia, os cartórios brasileiros arrecadaram 15,6 bilhões em 2020. O levantamento de 2004 revelava que o Brasil possuía 13.803 cartórios, com 4.967 titulares que estavam trabalhando, mas que não foram aprovados no concurso público, situação considerada ilegal. Em junho de 2009, o plenário do Conselho determinou por resolução a obrigatoriedade de titulares de cartórios serem escolhidos por concurso público, um dispositivo da Constituição Federal de 1988 que encontra resistência para ser cumprido. Antes de 88, os titulares de todos os cartórios eram escolhidos e nomeados pelo Poder Executivo. Hoje o Brasil conta com 23.128 cartórios, arrecadando bilhões e bilhões de reais da população. E o que será que os políticos têm a dizer sobre isso? Ciro Gomes, algum tempo atrás, critica a máfia dos cartórios. E é um poder cartorial que a gente herdou do século XVIII, século XVII. Mas isso é por quê? Porque tem por trás disso uma mesa, um carimbo, uma dificuldade para eu vender facilidade. Cartel, né? A máfia do papel. Pena que ele fala sem embasamento, que deixou seu discurso com pouca relevância. O que acontece com a maioria dos políticos, criticam dizendo que estão indignados, mas sem um profundo conhecimento sobre o assunto. Já o Partido Novo propôs algo mais palpável, que é trazer a tecnologia das blockchains, que são extremamente seguras. Essas blockchains são as tecnologias usadas nas criptomoedas. Para quem entende um pouco de tecnologia e cripto, sabe o quanto isso é viável. Inclusive, eu tenho um vídeo de criptomoedas, se você quiser entender um pouco, vou deixar o link aqui na descrição. Mas, no fim das contas, quanto ganha um dono de cartório? Os valores variam de estado para estado e o tipo de cartório. Porém, alguns notários de cartório chegam a ganhar mais de 5 milhões de reais por mês. Claro que, na verdade, esse valor de 5 milhões de reais mensais serve para pagar o salário de todos os servidores de um cartório, e não apenas o dono. Mas, mesmo assim, é um valor considerável, não é mesmo? O maior faturamento já registrado ultrapassa 82 milhões no estado de São Paulo, seguido do Rio de Janeiro, Goiás, Paraíba e Minas Gerais, todos com ganhos acima de 18 milhões. E como isso deixaria de existir? Hoje em dia, tudo isso não poderia ser digital, por exemplo? Como essa antiguidade que ainda leva tanto dinheiro poderia pelo menos ter uma exigência um pouco menor? Infelizmente, isso só através de política mesmo, com a vontade de políticos de mudar essa situação da máfia dos cartórios no Brasil. Só assim o povo seria um pouco menos refém dessas necessidades de assinar e pagar tão caro por dezenas de papéis para um único serviço. Então, minha gente, é isso. Nós perdemos mensalmente milhões para os cartórios. Sabemos que esse dinheiro vai para o bolso de donos de cartórios e que nós não precisaríamos assinar tantos documentos para abrir ou fechar uma empresa, para provar que nascemos, que compramos, que vendemos e até para alguém assinar provando que morremos, não é mesmo? Esse é mais um tema para prestarmos atenção nas próximas eleições. Qual candidato será que vai apresentar uma proposta desse tipo? Vamos aguardar nos próximos capítulos. Então, deixe sua opinião aqui nos comentários, curta esse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e compartilhe com todo mundo. Quem sabe, com essa informação, as pessoas passem a cobrar mais dos políticos esse tipo de mudança. Então, até o próximo vídeo.